O microfone está desligado. Vamos lá. Estão me ouvindo? Pronto. Foi. E sem eco. Ah, E sem eco. beleza. Bem, vamos lá. Tá gravando, tá? Senhores, negócio é o seguinte. Hoje eu vou apresentar para vocês o final de gases reais e vou falar com vocês sobre o início do estudo da termodinâmica, tá? Em 1873, isso fazia parte da segunda revolução industrial, mas hoje eu não vou ficar falando de história, não, tá? Nós temos um homem querendo defender a sua tese de doutorado. Vocês vão ver o que é um parto, né? 1873, um químico chamado Johannes van der Waals, ele queria estudar o comportamento dos gases reais. Só que vocês aprenderam na Química Geral, com o professor Fábio Barbosa, com o professor, enfim, com os professores de Química Geral, vocês estudaram com eles o seguinte: uma das partes da disciplina mais complicadas, na minha modestíssima opinião, trata-se do estudo das ligações químicas. É realmente uma coisa bem punk. E Van der Waals estudou as interações intermoleculares, né? Ele estudou essas interações intermoleculares através das forças de Van der Waals. Foi a partir disso que, estudando através de moléculas e átomos no seu estado gasoso, que ele pegou exatamente essa ideia de levar alguns conceitos que foram colocados na equação dos gases ideais. Esses conceitos de forças intermoleculares, essas ideias que não regem um comportamento real do gás, ele levou para a sua defesa de doutorado. Então você sabe que a equação dos gases ideais é PV nRT. O comportamento dele foi muito mais analítico do que qualquer outra coisa. Ou seja, ele caiu na ideia de que eu vou tentar desenvolver essa equação de uma maneira qualitativa. Eu vou fazer aqui, sim, eu tenho que fazer um embasamento, sim, matemático, não há a menor dúvida disso, mas eu vou, e com isso, tentar levar essa equação, esse modelo cinético, esse modelo de gás ideal, para um comportamento mais real. Ora, nós vimos aqui que a equação dos gases ideais não apresenta o volume da própria molécula, ou seja, o volume trata-se de um volume total, o volume do recipiente. E o segundo ponto que você pode utilizar a equação dos gases ideais, é porque isso aqui não explica a transição. A transição do gás, do vapor para o líquido. Por acaso, está aqui na sala de aula o aluno que pediu
você tem o inverso. Você tem uma alta pressão, então as moléculas estão muito próximas. E uma baixa temperatura. Temperaturas baixas que ajudam exatamente a passar do vapor para o líquido. Bem, então em 1870, de doutorado. E ele não foi muito feliz. Bem, não, desculpa. Ele foi muito feliz. Desculpa. Ele foi muito feliz porque o artigo que ele colocou é, até hoje, um dos mais aceitos, um dos mais clicados. E aí você vai terminar a aula e vai tentar baixar o artigo dele. Não, você tem que pagar em dólar para ter acesso ao artigo dele. Até hoje. Então vamos lá. Bem, eu vou colocar aqui a equação, eu poderia apresentar para os senhores de uma maneira matemática. Eu acho... Não sei, será que tem? Se tiver, por gentileza. Eu gostaria muito. Se você conseguir, por favor. Enfim, eu vou deixar isso até gravado para vocês, que eu sou muito a favor da pirataria. Os meus livros eu faço questão de distribuir para o mundo, para a nuvem. Eu sou a favor. Bem, vamos lá. A equação de Van der Waals... Não acha agora, não. Não vai atrás disso agora, não, velho. Olha para cá, por gentileza, tá? Beleza. A equação de Van der Waals, ele leva em consideração duas constantes. As constantes A e B. A está diretamente ligada a forças intermoleculares, que no caso foi até mesmo ele, foi ele mesmo que estudou. Né? Você aprendeu no seu segundo grau, você aprendeu no início da sua universidade, no primeiro período, que as forças intermoleculares podem ser forças de Van der Waals, de polo reduzido, e na minha época de estudante, era chamado de ponte de hidrogênio. Hoje em dia, não. Hoje em dia, ela é conhecida como ligação de hidrogênio. Passou, não é mais ligação de hidrogênio, é ligação de hidrogênio. Você tirou a preposição de. Tá? Beleza. Então, isso aqui está ligado exatamente à força de união entre os átomos que formam uma molécula. E o segundo, o B, está relacionado ao covolume. E o que é o covolume? O é próprio. O volume próprio da molécula. Então, de vez de eu levar o volume próprio, de vez de eu levar em consideração o volume do recipiente, eu começo a questionar o volume da minha partícula. Beleza. Bem, eu vou colocar aqui a equação de Van der Waals. E em cima disso, eu vou explicar para vocês, tá bom? Partindo do gráfico da isoterma de Boyle-Mariotti. Foi a partir, ele olhando exatamente, em 1665, o gráfico que Boyle e Mariotti, eles fizeram para o estudo dos gases ideais, ele pegou esse parâmetro. E por quê? Então eu vou colocar aqui, ó, PV. E o estudo de Boyle e Mariotti foi o seguinte. O que ele estudou? Que a temperatura constante, o volume, é inversamente proporcional. Desculpa, o volume é inversamente proporcional à pressão ou vice-versa. Ou seja, estou lembrando aqui os senhores. PV é igual a K. K é uma constante. Então, P é igual a K sobre V. Tá aí.
Então, trata-se de uma função trata-se de uma relação, desculpa, que é uma inversa. Beleza. Ele pegou esse gráfico como parâmetro. E por quê? Vou te explicar. Eu vou colocar aqui a equação de Van der Waals. Desde a minha época de graduação, eu não tinha essa maturidade de entender o que o meu eterno mestre, meu professor de mestrado, doutorado e graduação, o professor Francisco José Moura, já dizia, que era o seguinte: eu tive termodinâmica com ele. Ele virou e falou assim, para mim, palavras dele, e hoje eu replico isso, né? Para mim, Van der Waals queria chutar. E chutou. Olha a ideia do que ele quis dizer. Vamos lá. A equação de Van der Waals é a seguinte. Ora, eu vou colocar um parâmetro junto à pressão e um parâmetro junto ao volume. Então, ó, do outro lado, eu vou ter N, número de mol, R, constante dos gases ideais, T, temperatura absoluta. Então, ele colocou junto à pressão o ar. Por quê? Porque o que é pressão? Já havia dito aos senhores na primeira aula que a pressão é exatamente a intensidade, um tempo que ele é repetitivo, em que você tem a batida, o choque, esse choque elástico da molécula, exatamente na parede do recipiente, de forma elástica. Ou seja, ele se deforma e volta. E essa batida, ela é constante. Então, se você tem exatamente um choque da molécula gasosa, da partícula gasosa na parede, você tem uma pressão em tempos repetitivos. Ora, olha o som da batida da minha mão. É a mesma batida, é o mesmo intervalo de tempo. Então, é a molécula batendo na parede. Ora, se a molécula batendo na parede, eu tenho uma força intermolecular. Então, ele colocou junto a essa pressão, ele colocou essa expressão. Mas, ele dividiu. Aqui ele botou o volume. N ao quadrado sobre V ao quadrado. Bem, na segunda parte do primeiro membro da equação, ele colocou o volume. Então, você tem o volume do recipiente total. Se eu colocar aqui uma cambuca, imagina, ó, esse volume aqui da água é o volume total. E eu tenho a partícula aqui dentro. Então, vai ser o volume total menos o número de mol vezes o covolume. Antigamente, isso era chamado de covolume, o volume próprio da molécula. Então, A, leve em consideração, novamente, as forças intermoleculares. E o B, leve em consideração o próprio volume tirado do volume do recipiente total. Então, eu tenho um volume próprio da molécula. É igual a nRT. Bem, eu vou colocar aqui também em função, e eu acho muito mais tranquilo. Eu lembro que quando eu era estudante de graduação, eu perguntei para o Chico, meu mestre, hoje sempre foi meu grande amigo, e tenho muito respeito e muita gratidão por ele. Eu falei assim, como é que o senhor sabe? Olha que pergunta. Como é que o senhor sabe essa equação de Corr? Poxa, que eu achava ela muito complexa, né? Ele virou e falou, de tanto dar aula. Você aprende muito dando aula, grilinho. Me chama de grilinho. Então, ó, isso aqui é nRT. Eu vou definir volume molar. O que é volume molar? Volume por mol. V sobre N. Então, se eu colocar, ó, esse N aqui, esse N ao quadrado aqui, ó, exatamente no denominador do V ao quadrado, isso é volume molar. Volume molar. O N ao quadrado está aqui em cima exatamente porque pode estar dividindo aqui. Então,
Ora, se eu colocar em função do volume molar, eu divido por m ao quadrado, e aqui eu divido tudo por m. Então, do outro lado, eu também divido por m. Então, a equação dos gases reais de Van der Waals em função do volume molar é P mais A sobre volume molar ao quadrado, que multiplica volume molar menos B é igual a RT. Bem mais tranquilo da gente lembrar dessa equação numa prova aí, se Deus quiser, vocês vão conseguir, vocês vão fazer primeiramente, espero que vocês façam, para o concurso da Petrobras aí, futuramente vai estar abrindo, tá? Vamos lá, beleza. Olha que coisa. Observação super importante que eu adquiri ao longo dos estudos. Se você levar em consideração o A igual a zero e o B igual a zero, o A igual a zero e o B igual a zero, essa equação fica PV e NRT. Como é que é, professor? Se você levar em consideração, e isso você também pode definir o comportamento de um gás ideal da seguinte maneira. Estou te dando uma nova definição. Quando as constantes de Van der Waals forem... Não, A igual a B não. É A igual a zero e B igual a zero. Quando A igual a zero e B igual a zero, se reduz a equação dos gases ideais. E o que você está dizendo com A igual a zero e B igual a zero? Não há forças intermoleculares e não há o volume próprio da molécula. Olha que legal. Beleza. Por que ele quis chutar? Hoje eu entendo que o meu grande mestre quis dizer. Ele queria fazer porque... Bem, não, eu vou deixar isso lá para frente. Então vamos lá. Beleza. Qual é o comportamento de um gás real? Vou colocar aqui em verde. Um gás real, ele apresenta a seguinte característica. Ele é o inverso do comportamento do gás ideal. Se o gás ideal é baixa pressão, aqui é alta pressão. Se o comportamento do gás ideal é alta temperatura, aqui é baixa temperatura. Olha o processo de liquefação. Você imagina se duas moléculas estiverem muito próximas. Ó, olha a força que eu estou fazendo. Estiverem muito próximas, a pressão delas é absurda. E se estiverem muito próximas a uma temperatura baixa, eu vou ter o primeiro pingo. A primeira passagem exatamente do gás, desculpa, do vapor e do líquido. Então, olha aqui. Ó. Beleza. O que ele foi fazendo? Ele foi diminuindo essa temperatura, essa isoterma. Isso aqui é uma isoterma, senhores. Isso aqui está uma temperatura 1. E o que é diminuir a isoterma? Eu tenho aqui uma origem. Então, ele foi diminuindo o valor dessa isoterma. Então, se aqui, queridos, é 100, eu vou diminuir para 80. Ao longo do volume da pressão, ao longo do volume da pressão, ao longo do volume da pressão, a temperatura é a mesma. Então, ó, vou diminuir mais.
Vou diminuir mais. Eu acho muito legal. Eu não nego que eu fui aprender realmente gases estudando sozinho. Ele foi observando o seguinte: eu vou aumentar isso aqui. Isso aqui na matemática chama-se concorvas. Eu vou aumentar isso aqui. Aqui, ó. Eu ampliei isso aqui e aqui. Então eu vou colocar o P e o V. Bem. Agora eu posso falar o porquê está errado, mas tudo há um limite. Peraí, vamos lá. Olha aqui. O que ele quis chutar? Se eu traçar aqui, ó, uma pressão, eu tenho um dado de volume, eu tenho um dado de volume, eu tenho um dado de volume, eu tenho V, V' e V2. Grilo, não estou entendendo. Tá legal. Se você colocar o volume aqui em evidência, você tem uma equação cúbica. Primeira sacação dele. E aí, é essa ideia que o meu mestre, o Chico, tinha de... Ele queria dar um chute. Ele tem uma equação. Ele queria ter uma equação cúbica. Ele queria ter uma equação cúbica. Eu não vou falar enquanto você não falar. Pode ter aqui, tem 17. Pode ter uma pessoa aqui. E se não tiver, eu vou ficar mudo. Onde é que está errado nisso aí? Eu não vou falar. Enquanto você não falar, eu não vou falar. A equação de Van der Waals apresenta um erro. Onde é que está errado? Vou chegar você para frente. A gente vai ficar aqui até 5 da tarde. Se você não falar, não tem problema. Fica aqui até 5 da tarde. É para pensar? É para pensar. É difícil de visualizar? É, claro que é difícil. Quando você visualizar, você vai tomar um susto? Vai. Vale chute? Vale. Vale a sua observação? Vale. Se você não falar nada, é pior. Ninguém vai falar nada? Tô conseguindo encontrar, não, professor. Não? É difícil mesmo, mas é difícil mesmo. É difícil mesmo.
É difícil mesmo. Queridos, show de bola. Alguém falou, que bom. Alguém viu? Alguém tá com vergonha? Não é pra ter vergonha, não. Eu só fui perceber isso depois de 30 anos de vida. Porque eu faço questão de falar com todas as minhas turmas de graduação. É o seguinte. O que caracteriza... Quem é que foi? Foi o Douglas, né? Douglas, o que caracteriza um gás ter alta pressão? Deus, não lembro. Não lembro. Não. A aula não é particular para o Douglas, não. Vocês estão estudando? A temperatura, professor? A temperatura aqui é constante, filho. Perfeito. Que bom que você falou. A constante A? Não. O que faz um sistema gasoso apresentar alta pressão? Você diminui o volume? Ponto. Se eu tenho um espaço assim, eu falei semana passada, se eu diminuo, as moléculas estão mais próximas. Obrigado, Thaís. Você diminui a porra do volume. No caso ali, ele está aumentando o volume naquela equação que você colocou lá em cima. Na sinuosa ali, ela está aumentando o volume, né? Puta que pariu. Você viu, Thaís. Olha o erro de Van der Waals. Erro, mas saiba que eu não estou diminuindo, porque numa defesa de doutorado você pode mostrar assim, ó, não vai, se você for para a rua e atravessar num sinal aberto, você tem grandes riscos de morrer. Isso é ruim. Ou é bom? Olha essa... Parabéns, Thaís. É difícil de achar. Olha isso aqui. Eu vou colocar em azul. O que está dizendo isso aqui? Aumentou a pressão, aumentou o volume. Isso é possível na natureza? Não. Não é. Não é possível na natureza. Eu vou tentar. Você nunca vai conseguir. Eu consegui. Mentira. Você não vai conseguir. Se eu aumento o volume, eu diminuo a pressão. As moléculas estão mais o quê? Mais soltas, mais livres. Se eu vou diminuir o volume, eu vou espremer essas moléculas. Elas vão estar mais próximas. Vai ter uma maior pressão. Está aqui o erro de Van der Waals. Está aqui. Significa que isso aqui é errado? Não. Claro que não. Significa que tudo há um limite. Tudo há um limite. Você usa PVNRT porque te dá um limite. Você vai utilizar a equação dos gases reais porque te dá um limite. Mas você não usa a equação dos gases reais. Você não usa. Você usa PVNRT. Por quê? Se eu fizer uma comparação, e aí, hoje eu vou mandar as listas de exercícios para vocês. Se você fizer uma comparação entre o cálculo do real com o ideal, você vai ver que 5% para gás não é nada. Não é nada. Então, se 5% de erro, 5% de quê? De erro você tem de utilizar um gás ideal a real, tá bom, você pode utilizar gás ideal. Por que você utiliza gás ideal? Está aqui explicado. Olha a complexidade que você tem de uma equação do primeiro grau para uma equação do segundo grau em número de mol, para uma equação, desculpa, de volume cúbico para um terceiro grau. Cúbico para a equação de Van der Waals. Para que gastar tanta energia? Não precisa. Você não precisa gastar tanta energia.
Então ele foi diminuindo, foram criadas concorvas. Então, essas concorvas são assim. Barrigas. Então você tem, ó, aumentou o volume, aumentou a pressão, aumentou o volume. Diminuiu a pressão, aumentou... Não, aqui sim, Perdão. Aqui sim. Diminuiu a pressão, aumentou o volume. Nessa região aqui, ó, aumentou o volume, aumentou a pressão. Não pode. Não pode. Titio não deixa. Não pode. Antes da equação de Van der Waals, você teve uma equação que leva em consideração o fator da compressibilidade, que é designado pelo Z. Z é igual a um fator de correção. Já falei para você. Dá licença. Toda. No caso, ele teria que criar um parâmetro limite onde não houvesse essa condição de aumento de volume e aumento de pressão, que não é possível? Seria isso, Thaís, mas não tem. Sabe por que não tem? Porque se você cria isso, Linda, obviamente, com todo respeito, maneira de falar, quando você cria isso, você está querendo dizer que eu estou querendo abrir, entre aspas, um atalho para que, se fosse o caso. Mas isso nem pode porque você dá uma porrada na natureza. Você não pode fazer isso. Porque você está contra as normas da natureza. Porque se você diminui o volume, você tem que aumentar a pressão. Isso em qualquer lugar do universo. Sim, entendi. Estou falando para um modelo de cálculo também, não é possível? Não é. Tá. Não é possível. Digo para a senhorita, o seguinte: não é possível, eu nunca vi. Não é possível, eu nunca vi. Tá? Vejam que todo esse propósito de estudo é para você chegar exatamente a uma condição real. Sim. Há um limite em que você tem essas concorvas não tão abundantes, não tão assim escancaradas. Tudo tem um limite, galera. Hoje você estuda ou não dá. Tudo tem um limite. Ó, se você não jogar direito, eu vou ter que tirar o técnico, vou te tirar o jogador. Há um limite. Aqui também há um limite. Só que essa temperatura foi tão diminuta que chegou ao seu limite. Ao seu limite de, peraí, há um erro se eu considerar isso. E olha que coisa boa que ele determinou. Porque se a temperatura for muito baixa, que explica exatamente a formação... Gente, nós estudamos, senhores, sólido, líquido e vapor. Daqui para cá, a gente aprende que é liquefação. Então é possível passar, sim, do vapor para o líquido. Obviamente que em condições muito adversas. Claro! Tudo que a gente fala que é adverso é contra a natureza. Bota no congelador. Mas não é suficiente. Não tem chuva aqui de oxigênio na minha cabeça. De nitrogênio. Tem que ser muito adverso. Tá aqui. Isso aqui, daqui para a esquerda, é adverso. É contra a natureza. Vamos abrir uma geladeira. Exatamente antes, eu não sei se foi antes, porque eu ainda tenho muita curiosidade de querer saber onde foi determinado esse Z.
Existe um fator de correção que corrige, corrigir. Eu sou o professor, você é o aluno. Você vai fazer a prova, quem é que vai corrigir a sua prova? Você? Não, sou eu. Então, há um fator de correção que vê o que tem menor complexidade para a maior complexidade. Menor complexidade, ideal. Maior complexidade, real. Que trata desse Z. Então, ele relaciona o volume molar. Peraí. O volume molar do real pelo volume molar do ideal. Que equação é essa? PV Z N R T. VMR é o volume molar real. Terminando, eu vou tirar um print disso tudo e mandar para vocês no grupo. VMI, volume molar ideal. Olha que coisa interessante. Isso também foi arranjado. É duro, eu não sei se é arranjado, manipulado, colocado. PV, olha o que eu vou botar. PV, volume molar do real, grilou. Onde é que eu sei esse valor do volume real? Vou mostrar para vocês. O volume molar do ideal, grilou. Onde é que está o volume molar do ideal? Perfeito. Esse eu já posso falar agora para os senhores. Olha aqui, ó. PV é igual a nRT. Está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. V sobre N é igual a RT. E o que é V sobre N? Volume molar. P, volume molar é igual a RT. Ó aqui o volume molar. Então você tira o volume molar do ideal pela razão entre RT dividido por P. Olha que legal. Isso aqui é retirado através de ábacos. Eu vou mostrar para vocês. Não é muito inserido, enraizado num curso de química, mas sim de engenharia. E o que é um ábaco? Você tira a informação de um gráfico através do comportamento de um gás. Então você tem um gráfico em que você tem a pressão e a temperatura. Para um volume, você tira Z. Vou repetir. Você tem um gráfico que relaciona pressão, temperatura, volume, e você tira o Z. Para cada espécie química. Sulfeto de hidrogênio, H2S. H2S não é ácido. Como é que é? H2S no estado gasoso não é ácido. Ele é um gás. Ácido, segundo Arrhenius, trata-se de um composto inorgânico, podendo ser até orgânico, olha o ácido acético, que apresenta uma constante dos ácidos de 1,75 vezes 10 elevado a menos 5, em que na presença de água libera dificilmente H+. Tem que estar na presença de água. E se tivesse um gás? Seria pela lei de Henry. Então, H2S, não é ácido sulfídrico, é sulfeto de hidrogênio, ele é um gás. Eu vou ter um gráfico que eu tenho PVT para um determinado número de mol, eu sei o Z. Desculpa o Z, eu tenho o volume molar ideal, eu calculo o volume molar do real.
Olha que coisa interessante. Vezes N, R, T. Se Z for igual a 1, significa dizer que o volume molar do real é igual ao volume molar do ideal. Então, a equação é PV nRT. Olha que bacana! Se o Z for menor do que 1, significa que há uma predominância do volume do comportamento ideal maior do que o comportamento real. Não entendi porra nenhuma. Tá bom. Então olha pra cá. Eu sei que você tá olhando. Se eu tô falando que isso aqui é igual a 1, é porque isso aqui é igual a isso. PV, NRT. Se eu tô falando que Z é menor do que 1, faz isso aqui ser menor do que 1. Tá dividindo, passa para o outro lado multiplicando. O volume molar do ideal é maior do que o real. E se Z for maior do que 1, se isso aqui for maior do que 1, o volume molar do real é maior do que o volume molar do ideal. Ou seja, para Z menor do que 1, o volume molar do ideal apresenta características, preponderâncias maior do que o real, eu vou levar em consideração que esse gás apresenta o comportamento ideal, e se Z for maior do que 1, eu vou levar em consideração que o real é maior, apresenta propriedades melhores, com melhor acuracidade em relação ao ideal, então eu vou levar em consideração que esse gás apresenta o comportamento real. Acabou. Acabou. Gás é fácil? É só você utilizar PV-NRT? Não, né? Não é. Alguém tem alguma pergunta? Não? Vocês entenderam? Professor, não consigo nem formular a pergunta. Por quê? Tô assimilando Tipo isso mesmo. Pessoal, acho que quando a gente for fazer exercício vai ficar mais fácil de perceber dúvida. Vocês terão essa lista hoje. Pegar a lista e o slide, aí eu vou começar a ver onde eu tô. No slide tem os exercícios. Exatamente. Só você viu. Gases não é um tema fácil. Não é um tema fácil. Não é. E se eu for mais a fundo ainda. E aí, foi você que me perguntou, Guilherme, sobre a diferença de gás e vapor. Não foi eu, Guilherme? Sim, mas eu acabei entendendo depois. Mas eu vou falar de novo. Eu vou falar porque eu não te respondi. Primeiro que eu não te respondi. Mais ou menos. Respondeu sim. Eu tô dizendo que eu não respondi, Guilherme. Então tá bom. Tô brincando, querido. Nós, até porque eu sou aluno também, faço questão de ser aluno. Eu faço questão de ser. Ontem eu decidi fazer um segundo livro para pós-graduação. Vou juntar a porra do. Vai ser o primeiro livro que eu vou colocar assim, termodinâmica. Velho, esse livro é para janeiro, fevereiro do ano que vem. Ontem eu vi que eu não sei porra nenhuma de termodinâmica. Então eu tenho que voltar a estudar gases. Isso aqui é o coração da termodinâmica. Eu vou pegar aqui, eu não quero apagar o quadro, porque eu quero tirar uma foto para vocês. Eu vou colocar aqui
O país está voltando a crescer. As empresas estão recrutando. Você que está em FISC, precisa fazer FISC 2 para passar nessa diacho, estuda. O país, meio do ano que vem, vai estar bem. Confia no grilo. Confia no grilo. Tá todo mundo querendo, o cara mora, eu moro no quinto. Aqui o escritório é o quinto, né? Onde eu moro é o 10º. Porra, o dia que todo mundo vacinar, eu vou pegar a Isabel e sair do 10º andar. Quero viajar. Tá todo mundo assim. Tô falando sério. Tem empresa esperando terminar a segunda vacina para recrutamento. Fica de bobeira, não. Tô falando sério. Vou aqui representar, eu tô falando por bem de vocês. Quero todo mundo com dinheiro. Vou aqui representar o diagrama de fases. Eu já vou terminar a aula, tá? Hoje é meu aniversário. Não sou fã dessa porra. Pra mim é um dia normal, tanto que eu tô trabalhando. Graças a Deus. Mas eu vou terminar a aula um pouquinho mais cedo hoje. Primeiro que eu não vou entrar, eu sempre tento entrar no ponto da termodinâmica, que é o nosso próximo assunto. E aí tu vai ver que eu tenho TP. Guilherme, sabe o que é TP? Não. Tesão pedagógico. Eu Oba! tenho tesão pedagógico em falar de termodinâmica. Que puta merda, cara. E até Assim que é bom. eu vou estar estudado, eu vou estar mais estudado ainda. Eu vou estudar. Sábado eu vou dar aula para a Olimpíada, para a turma olímpica, eu tenho que falar de termodinâmica. O tema é ligações químicas, eu vou falar de termodinâmica, mano. Caralho, menino, é ligações químicas e tu vai falar de termodinâmica? Vou. Nervoso ainda. Que porra. Tem aqui um ponto triplo. Isso aqui é o diagrama de fases da água. Você já está cansado e careca de ver. Aqui dentro do copo de vinho eu tenho líquido. Aqui eu tenho vapor. E aqui eu tenho sólido. Percebam que a área do vapor, é muito grande, diferentemente de um gás. Aqui você começa a entender a diferença entre um gás e vapor. Pega uma panela, isso aqui explica propriedades coligativas. Propriedades coligativas, equilíbrio de fases. Se você tem uma panela aberta, com água dentro, e o fogão não está ligado, desculpa, a boca do fogão não está ligada, você tem, automaticamente, a passagem do líquido para o vapor. Só que, cinética química, a passagem é muito lenta. Se eu ligar o fogão, se eu ligar a boca do fogão, que chega a uma temperatura de, a boca do fogão, 300 graus Celsius. É por isso que você tem a coloração da chama. Às vezes fica avermelhado, às vezes azul. Cuidado com avermelhado. Cuidado. Significa um escapamento de gás. E aí, você tem o seguinte. Você tem a passagem do líquido para o vapor, líquido para o vapor. Líquido, líquido, vapor. Aumentou a temperatura. Vai embora. Se você colocar sua mão sobre a panela, vapor.
Se você vai condensar. O vapor vai bater na sua mão, vai condensar. Você está propiciando um equilíbrio líquido, vapor, líquido. Porque se você balançar sua mãozinha, vai pingar. Vapor, líquido. Tenta fazer isso com gás. O dia que você conseguir fazer isso com gás, tu tá merda. Aí eu me aposento. Ou se... Vou repetir. Tenta fazer isso com gás. Você não vai conseguir o gás batendo. Nesse momento tem uma 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas de ar atmosférico batendo na minha mão. Eu não consigo fazer uma passagem do gás para o líquido. Não está liquefazendo. Porque a temperatura não está alta. Onde é que está o gás nessa troça aqui? Aqui. Vou botar o V lá para cima. Estudar é muito bom, né, cara? Dar aula é muito bom, gente. Vocês têm que dar aula, velho. Vocês têm que dar aula. Aqui, ó. Gás. Significa que esse ponto aqui é um ponto crítico. Ó! Temperatura crítica. Pressão crítica. Volume crítico. Chega a um determinado ponto em que eu não consigo passar para o estado líquido, para o estado gás. Ele está na forma gás puro. Diante disso, grilou. O que é? Qual é a diferença entre vapor e gás? Vapor, eu consigo passar para as outras fases. Vapor para o líquido, vapor para o sólido. E gás, eu não consigo ter essa passagem. Mas, Grilo, eu aprendi no meu 2º grau que a titia Cocota falou assim na 7ª série. Sólido, líquido e gasoso. Pois é, ela falou merda. Ela falou merda. Ela falou pra mim isso? Falou merda. Falou merda. Você imagina, porra, professora, não há porra, imagina, 7ª, 6ª série, 5ª série, né? Será? Acho que é 3ª série. Professora, não há passagem de mudança de fase do gás para o líquido, professora, desculpa. Porra. Nunca vi isso na minha vida, né? Um garoto fazer isso. Porra. Para você ver que a gente assimila tanta coisa, né? Então, se você tem um irmão pequeno, se você tem algum livro do 1º grau, olhando para você, pega esse livro aí. Vê se realmente as fases da matéria tá lá gás. Tá errado. Tá errado essa merda. Tá errado. Tá errado essa merda. Tá errado. Essa merda tá errada. Pronto. Alguma pergunta? Vocês vão ficar o resto do período assim? Ah, por mim pode ficar. Por enquanto tá de boa, professor. Que bom, eu fico feliz.